Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico em teologia. Antes, já pedi a você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, seu dislike, faça seu comentário, sua pergunta e compartilhe no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Hoje nós vamos estar estudando o livro do profeta Joel e para isso nós dividimos esses estudos em nome, data, autoria, objetivos, o aviso, o chamado e Deus no comando da vida do povo judeu. Qual o nome, a autoria, data aproximada e qual o objetivo do livro de Joel? O seu título ele foi dado por causa do autor, profeta Joel, cujo nome significa Jeová é Deus. Estudiosos afirmam que possivelmente a data da escrita tenha sido antes da invasão babilônica em Judá, no ano de 586. Acredita-se que ele tenha escrito este livro entre 825 e 830 a.C. Joel é considerado por alguns como um dos mais antigos profetas cujos escritos chegaram até nós. É possível que ele tenha conhecido Elias e Eliseu quando jovem. O seu nome pode sugerir que ele cresceu em uma casa onde se honrava a Deus. Pouco se sabe sobre este profeta, mas sabemos que seu ministério foi para Judá e que ele profetizou em Jerusalém e arredores, provavelmente durante o reinado de Joás. E quais os objetivos do livro do profeta Joel? São dois, histórico e profético. O objetivo histórico era chamar a atenção de Judá ao arrependimento, uma reação adequada aos julgamentos do Senhor, para que uma calamidade mais devastadora, como os gafanhotos e a estiagem que estava acontecendo, não viesse sobre eles. Já o objetivo profético era apresentar o futuro dia do Senhor, no qual ele dominará os pagãos e libertará o seu povo para habitar com ele. A praga de gafanhotos jamais vista antes foi somente uma antecipação daquele futuro dia do Senhor. E aí a gente vai observar um aviso. O primeiro deles, o castigo em forma de pragas. O tema constante dos profetas é que Deus visitava o seu povo com castigo por causa de seu pecado. Às vezes, o castigo assumia a forma de pragas que resultavam em desolação da terra, como forma de lembrar o povo de que algo estava errado e precisava de acerto. E esta é a temática, Joel 1:1 a 2:11. A mensagem começa com juízo, porque o que estava para acontecer era terrível e deveria ser contado para as gerações seguintes. Joel 1:1. Somente Joel parece perceber o significado espiritual dessa praga. Ele chama a Deus, identificando-se como a necessidade do povo. E aí a gente passa para o segundo aviso, que é o dia do Senhor. O principal tema de Joel é o dia do Senhor e a necessidade de o povo de Deus estar preparado. O profeta lhe vai anunciar que o dia do Senhor está chegando. É um dia de juízo. As trombetas devem ser tocadas. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. E os gafanhotos parecem um exército. Eles devoram tudo como se fosse fogo. Como o fogo que queima e destrói antes de chegarem à terra é como um paraíso. Mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Se você ler isso em Joel 2:3, na linguagem de hoje, vai estar escrito exatamente assim. Um pensador afirma que Joel predisse o futuro à luz do tempo presente, considerando o acontecimento presente e iminente como símbolo de um acontecimento futuro. Por isso ele vê na invasão de gafanhotos um indício da invasão vindoura do exército assírio, capítulo 2, versículos de 1 a 27, com os capítulos 36 e 37 de Isaías. Então, projetando sua visão ainda mais para o futuro adentro, via a invasão final da Palestina pelos exércitos confederados do Anticristo. Outros ainda discutem que se seria
uma profecia indicando a invasão babilônica sobre Judá. De qualquer forma, vemos na história de Deus usou impérios com seus exércitos poderosos como instrumento de juízo. Existem vários períodos distintos que as escrituras identificam como o dia do Senhor, que geralmente trazem conotação de juízo. Mas vemos também esse termo apontando para o futuro, quando as nações serão julgadas e Cristo então estabelecerá seu reino glorioso. O dia do Senhor é descrito como grande e terrível para os inimigos de Deus, pois terão de enfrentar a ira e o julgamento divinos. Aí a gente passa para uma outra parte, que é o chamado ao arrependimento. E o primeiro chamado é a necessidade de conversão. Devido à praga dos gafanhotos, o profeta Joel convoca os sacerdotes que oficiavam no altar para que promulgassem um jejum para todos os moradores. O versículo 14 do capítulo 1. Visto que haveria um castigo ainda maior, que era o dia do Senhor está perto. E essa necessidade de conversão, no capítulo 2, versículos 12 e 27, Joel afirma que dias melhores viriam, mas dependeriam da conversão do povo. Ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então, nas palavras do profeta, o povo deveria rasgar o coração e não as vestes. Naquele tempo, o ato de rasgar as vestes simbolizava arrependimento, mas Deus queria mais do que manifestações externas. Queria um quebrantamento sincero. Se isso acontecer, o Senhor restaurará a fertilidade da terra e as ofertas de manjares e libação serão reiniciadas. Isso a gente vê no capítulo 2, versículo 14. O profeta vai enfatizar a necessidade de conversão em sua época. Existe uma pensadora chamada Henrietta Mears, que afirmou que Joel costuma ser chamado de o profeta do avivamento religioso. Ele sabia que o avivamento vem após o arrependimento e procurou levar o seu povo a compreender isso. Mas, infelizmente, em muitos lugares, a mensagem de arrependimento e abandono da velha vida tem sido trocada pelas facilidades da pregação da prosperidade, né? E muitos vão estar enfatizando o trono humano e se esquecem da cruz de Cristo. Há muito embalo e pouco conteúdo, muito emocionalismo e pouco quebrantamento. Então a gente vai observar que Joel ele fala com a igreja de hoje. O livro de Joel, como palavra de Deus, que falou com Judá e ainda fala a igreja de hoje. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse é o versículo 12, versículo 13 de Joel 2, que fala ainda hoje com a igreja. O último item é que Deus ele está no comando. Aliás, Deus sempre esteve no comando. O livro de Joel é considerado teocêntrico, ou seja, Deus é o centro, é o autor das ações. E como Deus sendo o centro, ele vai ter 4 coisas que nós precisamos destacar. A primeira é que a praga de gafanhotos ela não é ocasionada por desordens naturais. Ela foi enviada pelo próprio Senhor. Ele diz assim: à frente do seu exército do Senhor está ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? É o capítulo 2, versículo 11, enfatizando isso. A outra coisa, é o Senhor quem promove a remoção dos gafanhotos, ou seja, o livramento e a prosperidade exercendo sua misericórdia. Ele diz assim: enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte, e os porei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Joel capítulo 2, versículo 20. Terceira coisa, é o Senhor quem exorta sobre a necessidade de arrependimento, do choro, da conversão sincera.
Os versículos 12 e 13 que nós já lemos vão estar reforçando exatamente isto. A quarta coisa é que Deus está no controle. Ele irá julgar, pois não pode deixar o pecado impune. Ele diz assim, se houver conversão com arrependimento e que quebrantamento genuíno, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Joel 2,14. É a iniciativa de Deus, tanto o juízo como a opção de restauração e derramamento do seu Espírito. Aliás, o Espírito Santo sendo derramado é uma outra coisa que a gente percebe que Deus está no comando. Em Joel nós vemos a grande bênção, que é capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 21, que é a concessão do Espírito sem distinção. O Espírito Santo foi prometido, e nós vimos em Atos 2, 16 a 22, Pedro se referindo a esse texto de Joel. O comentário bíblico africano diz que Pedro não tem a intenção de sugerir que a profecia tinha sido cumprida. Antes, deveria alertar seus ouvintes a se voltar para Deus em arrependimento. Pedro usou a profecia de Joel para declarar que o Espírito prometido que havia vindo era motivo de os cristãos, homens e mulheres, estarem louvando a Deus de modo tão elevado. Pedro respondia então às acusações de que os cristãos estavam embriagados, apoiando sua defesa em um texto da Escritura. Como sabiamente afirma Warren Wiersbe, precisamos orar pedindo um avivamento, ou melhor, um reavivamento. Uma operação mais profunda do Espírito em seu povo, levando à confissão de pecados, ao arrependimento, ao perdão e à união. A igreja precisa se posicionar, buscando o poder do Espírito Santo. E o livro do profeta Joel vem nos ensinar, nos dias de hoje, a necessidade de, reconhecendo o pecado, se humilhar diante do Senhor com o coração arrependido e sincero. De certa forma, a igreja encontra assim uma situação desoladora, pois o pragmatismo, o sincretismo religioso são ferramentas muito utilizadas por aqueles que se distanciam da exposição pura e simples da palavra. O conteúdo do livro vai mostrar que ninguém pode se excluir desse quadro. Até mesmo os sacerdotes precisam buscar esse posicionamento quando a igreja se arrepende e buscar o poder de Deus se manifesta. E o último é o juízo sobre as nações. O livro de Joel ele termina com o juízo de Deus sobre as nações inimigas, capítulo 3, versículos 1 e 2, e a restauração eterna de Israel, nos versículos 18 a 21 do mesmo capítulo. A Palestina, que é a terra da promessa, será novamente o centro do poder e o lugar onde se congregarão todas as nações para o julgamento. Cristo voltará para estabelecer o seu domínio como soberano. Deus habitará em Sião. Capítulo 3, versículo 17. Nada será igual ou da mesma forma quando o rei voltar e iniciar o seu reinado. Esta é a promessa final de Joel, uma terra restaurada, um povo purificado e um rei glorioso. Que nós possamos aprender com o livro do profeta Joel e colocar isso em nosso viver diário nas nossas igrejas. Deus abençoe você, sua família, seu lar em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.